Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Momento Saúde. Eu sou Paulo Tenório, médico mastologista, médico ginecologista e venho aqui conversar com vocês mais um assunto importante em saúde. Hoje abordaremos um tema extremamente importante. Estamos entrando em novembro e hoje é para o público masculino em relação ao Novembro Azul. Durante esse mês, a conscientização sobre o câncer de próstata ganha destaque especial. Mês passado tivemos o Outubro Rosa em relação ao câncer de mama. Esse mês é o câncer de próstata. E é fundamental que falemos sobre como se deve dar a prevenção e o diagnóstico precoce, porque isso também no homem pode salvar vidas. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização que tem como objetivo alertar os homens sobre a importância de cuidar de sua saúde, especialmente do sistema reprodutor masculino. A principal doença a ser combatida neste mês, nessa campanha, é o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum entre os homens no Brasil. Só não está atrás do câncer de pele não melanoma. Mas o câncer de pele, que está na frente do câncer de próstata, ele tem um tratamento mais simples, uma chance de cura maior. Agora, o câncer de próstata não. Ele é muito frequente e ele pode levar o homem à morte, ao óbito. Você sabia que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata são diagnosticados todo ano no Brasil? É muita gente, é muito homem que pode ter o risco de ter câncer de próstata. Isso é um número muito alarmante, só que nós temos uma boa notícia, que é com o diagnóstico precoce, a gente descobriu o tumor também numa fase inicial, as chances do tratamento e as chances de cura aumentam em muito. Mas no final, o que é o câncer de próstata? A próstata, ela é uma glândula do tamanho de uma noz, mais ou menos desse tamanho, que fica embaixo da bexiga, ao redor da uretra, por onde passa a urina. Ela tem a função muito importante de produzir parte do sêmen. E o câncer de próstata, ele ocorre quando as células dessa glândula, elas começam a crescer de uma maneira totalmente descontroladas, muitas vezes aumentando na região e depois disseminando pelo organismo. Em muitos casos, o câncer ele se desenvolve muito lentamente. Isso quer dizer, por anos e anos até começar a ter alguns sintomas, até o homem sentir alguma coisa. Agora é importante falar sobre os fatores de risco, o que leva a ter o câncer de próstata. O câncer de próstata ele afeta qualquer homem, mas existem alguns fatores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento da doença. Então a gente tem primeiro a questão da idade. Homens acima de 50 anos estão em maior risco, especialmente aqueles que já têm algum histórico familiar da doença, que tem alguém na família com câncer de próstata. Se o pai ou o irmão teve câncer de próstata, a chance aí aumenta mais. Em relação às raças, os homens pretos, eles têm o maior risco de ter um câncer de mama mais agressivo. Então, homens da cor preta, da raça preta, precisam se preocupar um pouco mais para a gente acompanhar essa questão do câncer de próstata. E alguns hábitos e alimentação que aumentam o risco por câncer de próstata, principalmente a alimentação rica em gordura animal, obesidade, sedentarismo, são fatores muito grandes para o câncer de próstata. Quando o câncer de próstata ele começa a se desenvolver, ele pode não apresentar nenhum sintoma imediato, porém, conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai entrando em estadios mais avançados, alguns sintomas podem aparecer. Primeiro, a dificuldade para urinar, ele precisa ir muitas vezes ao banheiro, principalmente à noite, sangue na urina ou no sêmen, dor nas costas, quadril, na pelve e dor também ao urinar ou ejacular. Só que assim, uma coisa muito importante que a gente deixe claro aqui, esses sintomas eles podem ser causados por outras doenças, como um aumento da próstata devido à idade ou uma infecção urinária, mas pode estar relacionado ao câncer de próstata. Então, nunca deixe de procurar um médico se notar qualquer uma dessas alterações que eu falei. Agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode prevenir e detectar então o câncer de próstata precocemente. Nós temos algumas
situações, alguns exames que ajudam a descobrir o câncer na fase inicial. Primeiro é o exame de PSA, que é um exame de sangue que mede o nível dessa proteína, desse antígeno chamado PSA, é um exame no sangue. Níveis elevados pode indicar câncer de próstata, mas não é só isso. O exame está indicado para homens acima dos 50 anos, em alguns casos, principalmente realmente na raça preta antes, ou aqueles que têm fatores de risco ou algum histórico familiar. Segundo, o exame físico, o toque retal. Embora seja um exame que muitos homens evitem, o toque retal ainda é das formas mais eficazes para detectar precocemente o câncer de próstata. O exame, ele permite que o médico, ele sinta, ele verifique o tamanho e a consistência da próstata. E a terceira forma da gente evitar é manter uma vida saudável. Prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, manutenção do peso são fundamentais para manter a saúde do corpo e reduzir os riscos a várias doenças, inclusive ao câncer de próstata. Então, assim, a detecção precoce ela faz total diferença. Quando diagnosticado em fases iniciais, o câncer de próstata tem uma taxa de cura de 90%. Por isso, a recomendação dos especialistas é que a partir dos 50 anos, e alguns homens que têm um risco maior a partir dos 45, todo homem faça exame para avaliar a saúde da próstata, principalmente se houver aqueles fatores de risco que eu falei. Por fim, então, o Novembro Azul, ele é muito mais do que um simples lembrete para fazer os exames. Ele é um convite para que vocês, homens, cuidem de sua saúde, seja proativo e, se necessário, busque apoio médico. Cuidar da saúde do homem não deve ser um tabu, e sim uma prioridade. Se você tem mais de 50 anos ou tem algum histórico na família de câncer de próstata, agende sua consulta com seu médico, converse sobre as formas de prevenção, as formas do diagnóstico precoce e não deixe para depois o que pode ser feito agora. A saúde é uma coisa importante que tem, e prevenir é o melhor caminho para a gente garantir uma vida longa e saudável. Então, pessoal, esperamos que esse vídeo tenha ajudado todos vocês, esclarecido algumas dúvidas sobre o câncer de próstata e como nós podemos fazer para preveni-lo. Compartilhe essas informações, esses vídeos com seus amigos, com seus familiares. Quanto mais pessoas souberem dessas informações, mais vidas podem ser salvas. E no próximo episódio nos vemos novamente, porque, lembre-se, se cuidar, porque a saúde é que realmente importa. Um beijão!